Tá? Só um minuto, gente. Vocês estão vendo a tela? Sim, professora, está aparecendo. Tá. Então, hoje, com o encerramento, né, dessa disciplina de barragens, uma disciplina bastante interessante para onde a gente reside hoje, porque é um local onde existem muitos rios e, consequentemente, essa geração de energia ela vai ter que permanecer por conta da indústria, por conta do número de pessoas que vem aumentando, então acaba que a gente vai sempre ter que contar, né, com essa geração de energia. Uma outra área que está crescendo muito é a parte eólica, são barragens, né, eólicas, vamos dizer assim, são sítios ali que envolvem a parte eólica, mas aqui um dos objetivos é a parte de barragem de terra e enrocamento. Eu comentei com vocês que as premissas de barragem de geração de energia, ela é muito próxima à de mineração. Né? Então, essas barragens de reservação, a diferença, claro, tem métodos construtivos, mas eu falo assim, intrínseco aos tipos de materiais. Por exemplo, em barragem de mineração vai continuar existindo a parte vedante, que geralmente é o solo, e a parte drenante, que são filtros e transições. E a parte do líquido que vai ser reservado, ou no caso de reservação de água, né, ou no caso da barragem de mineração é de rejeito, é o que é mais encontrado. Mas o que eu quero dizer com isso? Essa disciplina ela já foi ministrada para umas 3 turmas, né, e muitos alunos sempre fazem essa disciplina e hoje estão trabalhando em ambientes de mineração. Então, o feedback que eu estou tendo deles é um feedback bom, eles conseguem entender que tem muita similaridade, já conseguem identificar também as suas peculiaridades. Então, ter uma disciplina dessa no currículo de vocês, sim, vai fazer diferença se alguém quiser trabalhar nesse tipo de obra, tá? Obra de grande porte. E essa temática de instrumentação e segurança de barragens é uma temática de poucos profissionais no mercado. Eu falo profissionais, gente, não estou falando profissional meia boca, estou falando de profissional bom. Tem poucos, eu conheço pouquíssimos, por exemplo. Ou porque não gosto da área, ou porque envolve muito a parte de acidentes, né? Olha, depois que eu saí de Belo Monte, tive muitos convites para ser consultora na área de instrumentação e segurança. Só que, assim, são de barragens já rompidas, são barragens que estão com risco iminente de ter outro acidente. Então, o nível de responsabilidade é muito grande, ainda mais quando você vai assumir uma barragem que você não acompanhou. Ou seja, ela já está pronta, o barramento, e você vai ter que analisar a instrumentação e segurança de uma barragem já pronta. E essa cultura de instrumentar bem a barragem, ela é mais recente do que nunca. Ela não é algo que se faz há muitos anos, né? Com um número mínimo ali de instrumentos que eu estou falando. Geralmente existe um piezômetro, um medidor de vazão, algo sobre deformação, mas hoje em dia está bem mais difundida essa questão de instrumentar uma barragem. E eu coloquei aqui essa foto que eu achei assim, ela retrata muito bem o risco eminente, né, de caso ocorra um rompimento, em relação à jusante dessa barragem. Porque a barragem, por mais que ela fique no local isolado, mas sempre ali, isolado das grandes capitais, né, mas sempre eu vou ter
uma comunidade ali próxima àquela barragem, ou seja, de rejeito ou de reservação para geração de energia. Então, imaginem quando vocês têm uma barragem que não está segura e vocês morando aqui. Então, sempre se colocar no lugar de quem está jusante, de quem mora ali, de quem está dormindo ali. Então, por isso é que eu digo que tem poucos profissionais, porque assumir essa responsabilidade, ela é muito complicada. Hoje, no final da aula, eu queria que a senhora comentasse sobre a métrica de categoria de risco, porque nossa barragem tinha risco baixo e rompeu. Tá, eu vou... Ali foi a gente pode conversar. Eu vou falar de risco hoje também, Bruna, que eu acho que vai dar uma clareada, mas aí no final a gente pode falar da barragem lá que tinha um risco baixo, mas ocorreu a ruptura, tá? Então aqui, ninguém vai ler, como eu comentei no início, tudo aqui, eu vou ler parágrafo por parágrafo, não, porque essas duas leis aqui federais, elas são enormes, né? É uma norma, é uma leitura para você ver, fazer fichamento, colocar os principais assuntos abordados, né? Só que são elas que conduzem a parte de segurança de barragem e instrumentação, tá? Então, essa primeira aqui é a Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, então ela já tem mais de 10 anos, mas eu confesso para vocês que isso dentro de uma obra ainda é algo muito novo, olha só o absurdo. Ainda é algo assim, existe aquele plano lá que a gente tem que seguir. É claro que o panorama atual deu uma melhorada nesse quesito, infelizmente por conta dos acidentes, né? Então veio à tona toda essa política nacional de segurança de barragens, e ela trata tanto de barragens de acumulação de água, quanto qualquer outro uso, né, de disposição final, por exemplo, de rejeito também, né? Então, eu deixei aqui o link para acesso, mas se vocês já colocarem no Google aí, Política Nacional de Segurança de Barragem, vocês já vão ter acesso a ela. É ela que vai estabelecer os objetivos, os instrumentos, a obrigatoriedade de ter instrumentação e ter um plano de segurança. De forma ainda mais atual, agora já foi aprovada, né, a Lei 4.066, muito recente, de 30 de setembro de 2020, né, que estabelece que a Política Nacional de Barragens, né, ela cria um Fundo Nacional do Meio Ambiente, então eles estão de maneira a complementar e fortalecer essa política nacional de segurança. Há controvérsias também, porque esse Fundo Nacional do Meio Ambiente, de que maneira ele vai atuar juntamente com alguém que vai construir, e é inevitável que tenha ali um processo de impacto ambiental. Então, aqui é delimitado o que esse Fundo Nacional do Meio Ambiente vai fazer, mas acho interessante uma leitura, eu pontuei mais para frente o que seria mais importante. Então, dentro lá da primeira lei, né, que é do Plano Nacional de Segurança de Barragens, o que comentam? Que os objetivos são garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a fomentar a prevenção e reduzir a possibilidade de acidentes ou desastres e suas consequências. O objetivo 2, regulamentar ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto e construção, primeiro enchimento e primeiro vestimento, operação, desativação, descaracterização e usos futuros de barragem. Isso já foi, por mais que seja no Plano Nacional de Segurança, a Política Nacional de Segurança de Barragens, isso foi uma redação proposta este ano por aquela segunda lei que eu mostrei. Promover o monitoramento e acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis das barragens. Então, para vocês terem noção, quando eu entrei para trabalhar em barragem, se falava muito de instrumentação, até porque eu cheguei a comentar aqui com vocês que a instrumentação ela foi feita desde o início da obra, né? Isso é muito da característica de uma obra A ou B, mas na que eu trabalhei, o instrumento ele foi sendo alteado conforme o alteamento da barragem.
Mas a parte de segurança ainda nem tinha uma equipe específica para a segurança de barragens. E quando é que isso veio à tona? Com os acidentes, né? Então, parte da equipe que trabalhou ali como fiscalização da obra que eu vi a trabalhar, formaram uma equipe com engenheiros geotécnicos, né, engenheiros de estruturas, técnicos de geologia, técnicos de geotecnia, mineração. Se formou ali um grupo responsável pela segurança de barragens. Esse grupo, efetivamente, ele começa a trabalhar pós-enchimento, né, porque aí, quando começa a encher, é o momento mais crítico de uma obra, do enchimento e depois da operação. Então, essa equipe já estava ali, é interessante até que seja membro da fiscalização, por já conhecer as estruturas, e essa equipe, por muito tempo, deve ficar ali. E é importante ter até fixar essas pessoas lá, né, claro, se forem competentes, enfim, profissionais bons, porque elas vão ter um histórico construtivo, histórico de fases da obra, tá? Então, o objetivo da política nacional, acho que com destaque é esse terceiro objetivo. E continua, tá? Os objetivos depois é interessante para quem enveredar para essa área dar uma lida. Quais seriam os instrumentos dessa política? Bom, primeiro, o sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano associado. Então, qualquer uma barragem hoje, e eu já vi muitos trabalhos até publicados em relação a isso, se você tem alguns dados daquelas barragens, e muitos estão na internet, você pode classificar quanto ao risco essa barragem. Como a Bruna comentou, a minha barragem, a barragem que eu estou trabalhando tinha um risco pequeno, porque isso ocorreu. Então, lá atrás, houve, né, uma equipe ou um engenheiro que pegou e foi classificar esse barramento. E tem duas categorias para a gente juntar para poder classificar essa barragem. Vamos entender o seguinte, quando a gente está trabalhando com solo, tem alguns ensaios, né, por exemplo, granulometria, os limites, e a densidade, que faz com que a gente classifique o solo, né, se ele é argilo-siltoso, né, enfim. Na barragem é a mesma situação, só que aí a gente vai primeiro fazer uma classificação por risco, né, que aí é dado por categoria, e por dano potencial associado, ou seja, que impacto aquela obra vai ter se ela se romper, e aí vai se tomando nota até classificar esse barramento. A gente vai ver aqui essas planilhas, por isso que é interessante vocês estarem municiados com esses dois, com essas duas leis, porque além de uma outra que eu vou apresentar mais na frente, porque elas vão fazer com que se classifique a barragem. Né? Então, muito desses trabalhos que eu estou vendo, até em revistas, é praticamente isso, gente. É classificar o barramento e, claro, gerar uma discussão ali científica do que se vai se fazer para evitar, caso esse risco seja elevado, ou se ele for pequeno, que medidas preventivas eu vou ter que ir ali monitorando ao longo do tempo para esse risco não aumentar, porque sim, uma barragem hoje ela pode ter uma classificação de risco, mas ela pode mudar essa classificação de risco, tá? Obrigatoriamente um relatório de segurança de barragens, então vai muito também do porte dessa obra. Então, tem relatórios que são enviados bimestralmente, outros semestralmente, tá? O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, isso já foi incluído por essa nova lei, o monitoramento das barragens e dos recursos hídricos em sua área de influência. Então, isso é algo super novo, porque o monitoramento, ele estava muito ligado ao barramento, e agora eles querem incluir uma área de influência, porque um barramento, sim, vocês viram lá na primeira foto, que eu tenho ali pessoas, né, morando em casas muito próximas ao barramento, então também necessita, se ali tem um córrego, nossa, mas por que a vazão daquele córrego ali aumentou? Será que tem relação com a barragem? Então, essa lei de setembro de 2020 também faz um apelo em relação a essas áreas que circulam ali aquele barramento. Eu elenquei só alguns, tá, gente?
os guias de boas práticas em segurança de barragem. Então, isso não tinha, por exemplo, enquanto eu estava trabalhando. Então, é um novo produto, né, que visa a segurança de barragens e que essa equipe que eu falei vai ter que fazer. E a classificação da barragem, aí entra a categoria de risco. A primeira categoria de risco é por dano potencial. Então, aqui, olha, por exemplo, a classificação por categoria de risco alto, médio ou baixo será feita em função das características técnicas, dos métodos construtivos, do estado de conservação e da idade do empreendimento e do atendimento ao Plano Nacional de Segurança de Barragens. Então, aqui ele está falando aquelas duas categorias, uma categoria de risco, e vai ser baseada por essas características técnicas, do método. Por isso que é interessante essa equipe ter sido ou da fiscalização ou da construção, porque ela vai ter todas essas informações e, claro, também tem documentos oficiais sobre isso. E a classificação por dano potencial associado à barragem, sendo ele alto, médio ou baixo, será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. Então, o que a gente percebe? Que essas duas categorias, elas são bastante diferentes. A de risco, né, tem muito a ver com a parte física do barramento, né, com a parte construtiva, com a parte de como é que está o estado de conservação, da idade, e a parte de dano potencial associado já tem mais relação com o quê? Se aquela barragem romper, que impacto eu vou ter? Humano, quantas vidas, enfim, podem vir a falecer com o rompimento da barragem, o impacto econômico, o impacto social e ambiental. E aí, existe essa resolução que ela estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco e dano potencial associado. Então, gente, nessa resolução que a gente vai conseguir quantificar números mesmo, para poder chegar à conclusão que uma barragem, ela é categoria de risco alto ou categoria de risco baixo, sempre trabalhando nas duas vertentes, seja ela de categoria de risco ou de dano potencial associado, tá? Sempre imaginar que quando a gente fala de barramento, eu estou falando de barragem de reservação de água, que é para geração de energia, ou também só de armazenamento para abastecimento de água, isso pode existir, e também barragens de contenção de resíduos ou rejeitos. Então, olha só, aqui, por exemplo, de maneira ilustrativa, só que está lá nessa resolução, aqui aparece o seguinte, ó, a periodicidade para revisão periódica de segurança será em função da categoria de risco e do dano potencial associado. O que quer dizer isso? Lembra que eu falei que hoje um barramento, ele pode ser alto, né? E se ele for alto, por exemplo, quando é que ele vai ser alto? Bora entender isso aqui. Essa planilha, aqui é a categoria de risco, né? Então, ela pode ser alto, médio e baixo. E o dano potencial associado, pode ser alto, médio e baixo. Quando é que vai ser alto? Quando o dano potencial associado for alto e a categoria de risco for alta. Então, ela vai estar nesse primeiro quadrante aqui, né? E aí, o que quer dizer isso? Essa legenda. Se é alto, eu vou ter que revisar essa classificação a cada 5 anos. É isso que a planilha está me falando. A gente vai chegar mais lá na frente como é que chegou a esse alto, tá? E assim vai, por exemplo, se o dano potencial associado for médio e a categoria for média, ela vai ter o quê? Ela vai ser média, o risco dela vai ser médio. Então, a revisão dessa classificação para essa barragem vai ser de 7 em 7 anos. E assim vai, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um risco associado baixo e uma categoria de risco médio, então ela vai ser o quê? Um risco baixo. Então, ela vai ter que ser revisada a cada 10 anos. É assim que funciona.
Em relação às inspeções de segurança regulares, né, elas também vão ter periodicidade. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma barragem que tem um risco alto, eu não posso, um órgão aí específico, fazer inspeções a cada 2 anos, se ela tem um risco alto. Então, aí corrobora com o que está comentado aqui na planilha. Se tem risco de potencial associado alto e categoria de risco alto, essas inspeções elas vão ser semestrais, ou seja, a cada 6 meses vai ter uma equipe formada por engenheiros civis, geólogos, técnicos em mineração, que seja, para percorrer toda aquela barragem ou aquele empreendimento com várias barragens, tá? Agora, se o risco de potencial associado for baixo e categoria baixa, aí sim você pode abrir e ser bianual. Isso, gente, é o que está vigente. Tem-se aí, depois desses acidentes, e ainda tem alguns acidentes, Barão dos Cocais, que está na iminência de ocorrer, eles devem rever tudo isso, porque, acreditem, né, essas inspeções são com equipes extra-obra, né, uma equipe extra-obra, porque muitas vezes essa equipe que está lá, ela já está até um pouco, vamos dizer, viciada, né? A palavra não seria essa, mas ela já se acostumou com aquela vazão que aumenta em determinado período do mês, e não consegue, não são todas, mas não consegue enxergar um dano associado, tá? Ou, por exemplo, não tem todas as informações, ou a instrumentação, tem um instrumento que não está funcionando, porém, ele é muito importante para identificar uma possível, por exemplo, um pipe que venha a correr ali naquele barramento. Aí, gente, aqui é um quadro que tem lá naquela resolução, naquela mesma resolução, a última que eu mostrei. Se vocês perceberem, eu tenho essa primeira linha aqui, que diz o quê? A altura do barramento. Então, por exemplo, se eu tenho uma altura menor que 15 metros, vocês estão vendo esses númerozinhos aqui embaixo? Então, você vai começando a montar para a barragem A. Para a barragem A, a altura do meu barramento é 25 metros. Então, vem aqui a altura, não é aqui, está entre 15 e 30 metros a altura. Então, eu vou anotar o número 1. Tá? É bem didático, né? Vamos dizer assim. Se for de 30 a 60, já a pontuação vai ser 2. Se for maior que 60, a pontuação é 3. Tá? Aí, se eu estivesse aqui, né, fazendo isso em planilha, eu já colocaria aqui uma soma como se fosse um subtotal, tá? O comprimento da barragem. Bom, se for menor que 200 metros, é o ponto 2. Né? Se for maior, é 3. Tipo de barragem quanto ao material de construção. É um concreto convencional? É 1. Alvenaria de pedra, concreto ciclópico, CCR, 2. Terra, homogênea, enrocamento, 3. Tá? Então, vocês percebem que quanto maior o controle tecnológico do material, é menor esse valor aí de risco. Né? Já que a gente está trabalhando, por exemplo, com barragens, a maioria aqui que eu comentei com vocês era de solo, que é um material natural e tal, o risco associado, né, relacionado à categoria de risco, ela realmente tem que ser maior do que de um concreto. O tipo de fundação. Então, aqui, por exemplo, vem rocha-sã. Bom, eu tenho uma rocha-sã. Uma rocha-sã, em termos de dureza, é muito mais resistente do que até o próprio concreto. Então, realmente, ela tem que ter pontuação 1. A partir do momento que eu vou alterando essa rocha, né, eu vou tendo valores acrescidos, até chegar, por exemplo, no solo residual aluvião, que já tem nota 5. Tá? A idade da barragem, eu acho que está muito simples de vocês perceberem aqui. E a questão da vazão de projeto. Né? Também aí, essa parte, gente, ela fica muito com o engenheiro da área de hidrologia, né? Mas também é simples no sentido de quando já se tem informação de você poder classificar. E qual é a função? Né? Depois disso, que você fizer todas essas ponderações, você vai fazer uma somatória simples.
do A até o F, vai ter um valor aqui que você vai guardar. Vocês lembram que a categoria de risco envolve várias coisas, né? Eu não vou passar um por um aqui, mas eu quero que vocês só entendam como é que é a sistemática. Depois dessa parte aqui de características técnicas, vem a parte do estado de conservação. E aqui também eu tenho vários parâmetros que precisam ser mensurados. Então, tem confiabilidade das estruturas extravasoras, confiabilidade das estruturas de adução, percolação, que é um dos itens da nossa aula, deformações e recalques, deterioração dos taludes, os parâmetros e eclusas. Então, para cada um desses critérios, eu tenho as variáveis e essas variáveis elas são mensuradas. Então, vou pegar um barramento ali existente, olha só a importância de ter instrumentação de percolação, de deformação, recalque, porque aí vai fazer com que eu classifique o mais real possível do que ocorre ali no campo. E ao final também eu vou fazer a somatória. E assim, gente, existem várias dessas planilhas, né? Por exemplo, essa aqui de plano de segurança de barragens, já diz em relação à existência de documentação de projeto executivo. Então, por exemplo, se eu tenho ali um projeto executivo e o como construído, então, nossa, está muito boa essa barragem, porque você ter o como construído é muito interessante. Eu desconheço muitas barragens que não têm isso, que aí se encaixa no segundo aqui, ó, que é o projeto executivo ou como construído, que é o que mais acontece. Você pega o projeto executivo e já é como foi construído. Mas quando você tem dois documentos e o como construído como mais atualizado, ele tem a pontuação baixa, tá? Estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais de equipe de segurança de barragem. Olha só como é interessante. Como até aquela equipe formada para ali percorrer, né, os diques, barragens, até a qualificação desses profissionais é importante aqui na hora de fazer a categoria do risco. Então, possui estrutura organizacional com técnico responsável pela segurança de barragens. Então, aí, se tem isso, tá beleza. Aí, aqui tem, só possui o técnico responsável, não tem aquela estrutura com equipe, né? E o não possui estrutura, aí vai lá para 8 pontos. Procedimentos de roteiros de inspeção, de segurança e de monitoramento. Então, aqui, possui e aplica procedimentos de inspeção e monitoramento, né, com 0. Então, o que é o mais interessante dentro de um barramento? É essa equipe ter uma rotina, as pessoas saberem, hoje eu vou percorrer crista, talude, vou fazer esse encaminhamento, vou preencher esse checklist, vou andar em todo o pé, porque isso faz com que diminua o risco ali daquele barramento. Regra operacional dos dispositivos de descarga de barragem. Então, sim ou vertedouro tipo soleira, 0 e não. Então, aqui são coisas mais específicas. Relatório de inspeção. Gente, é primordial. Não adianta só a gente ir, pegar sol na cara, ver tudo. Você tem que formalizar o que foi visto. Muitas das barragens já tem checklist já para te guiar na hora dessas inspeções. E algumas pessoas são contra esse checklist. Eu, particularmente, eu não sou contra, porque acaba que a gente pode deixar, se não tem o checklist, a gente pode deixar muito na nossa memória. Eu tenho que ver se a vazão aumentou. Eu tenho que ver se o talude está com erosão. Mas você pode estar esquecendo de ver se as canaletas de drenagem não estão entupidas. E quando você tem o checklist, você consegue ali mapear o que realmente é importante na hora de fazer as inspeções. Então, eu acho que é um documento seguro, um documento oficial, que você pode incluir ali como anexo do seu relatório de inspeção, né? Cada barragem tem o seu formulário, então tem formulário só para talude de montante, tem formulário só para crista, tem formulário só para pé de barragem. E as perguntas ali, elas são feitas
no que faz sentido para aquele tipo de barramento que está sendo visitado. Aqui já é quanto ao dano potencial associado, que é como se fosse aquela segunda categoria, né? Então, por exemplo, quando eu falo de dano potencial associado, já tem a ver com o volume total do reservatório, né? Então, por exemplo, ele é pequeno quando ele é menor que 5 milhões de metros cúbicos. Então, eu vou ter pontuação 1. Médio quando é de 5 a 75 milhões de metros cúbicos. Isso em relação ao reservatório. E assim por diante. Potencial de perdas humanas. Aí tem inexistente quando não existem pessoas permanentes ou residentes, ou temporárias transitando na área afetada a jusante da barragem. A gente já viu naquela primeira foto que isso existe, né? Tem pouco frequente, frequente e existente, né? Então, conforme vai aumentando o número de pessoas ali na circunvizinhança do barramento, esse risco relativo ao dano potencial associado, ele é mais alto. Impacto ambiental, então, significativo e muito significativo, impacto social e econômico. Então, tem inexistente, baixo e alto. Então, gente, depois que é feito tudo isso, aqui é um exemplo, tá? Proposto também pela mesma lei. Então, vai ter o nome da barragem, o nome do empreendedor, a data. Aqui, vocês lembram lá que a gente tinha características técnicas e estado de conservação e plano de segurança de barragem relativo a quê? A categoria de risco. Então, para cada um deles, a gente vai ter uma somatória de pontos e vai colocando aqui. Ao final, vai ter uma somatória, né? E aqui, as faixas de classificação. Então, conforme for dando esses valores aqui, eu vou encaixando. Então, por exemplo, se deu 50 pontos, esse valor aqui, então, para a categoria de risco, a minha faixa de classificação é média. Ah, mas aí eu já classifiquei, porque já tem a categoria de risco? Não, gente. Ainda tem a segunda, que é em relação ao dano potencial associado, que a gente viu que é só uma tabelinha lá. Então, vai somar e aí ver se encaixa aqui qual dessas 3 classificações ela é encaixada, tá? E a partir do momento que eu tenho essas duas, a gente vai lá para aquela planilha que é colorida, né? Que eu vou classificar a categoria de risco com dano potencial. Se, por exemplo, for alto com alto, ela vai dar uma alta, né? E assim a gente vai fazendo para cada um. Então, todas as barragens hoje do Brasil, de rejeito ou de água, ela precisa passar por isso, tá? Por essa classificação. E aí volta aquela planilha que eu comentei com vocês, porque como a gente vai ter a categoria de risco, né, por meio dessa continha aqui, conta de padaria total, essa parte aqui, né? E dano potencial associado, eu venho aqui e classifico. Então, aqui vai ser a periodicidade de rever, né, o risco a cada 5 anos, ou a cada 7 anos, ou a cada 10 anos, e aqui é de inspecionar essa barragem. Tá? Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? O mais complicado, gente, é a gente ter acesso a essas informações, né? Mas a gente percebe que é muito bem discretizado, muito bem detalhado ali as pontuações, a questão das categorias. Então, aqui uma fotinho de uma barragem bem instrumentada, né? Com instrumentos desde a fundação, pegando muito talude de montante, o núcleo argiloso, e aqui também uma faixa no talude de jusante. Aqui mais um pouquinho, aqui focaram mais na parte da instrumentação no núcleo, e nessa parte aqui que tem os filtros e transição, né? Aqui uma foto tirada de um artigo, bem interessante esse artigo, é da revista, acho que é a Revista Brasileira de Barragens, eu acho que é isso, de 2017, né? Então, geralmente, o projeto, ele vem dessa maneira, planta baixa, e já tenho aqui algumas chamadas de instrumento, essas bolinhas aqui, deve ser o piezômetro. Isso tudo a gente tem normas, viu? Não é qualquer desenho, não é qualquer ícone para
fazer alusão com um tipo de instrumento. E existe também a padronização. Então, aqui seria a planta baixa, e aqui seria o corte, né? A seção. Por que é interessante ter a seção? Porque nem todos os instrumentos, eles nascem na fundação. Tem instrumento que nasce fora da fundação. O medidor de vazão aqui bonitinho, esse, por exemplo, esse piezômetro e esse, eles nasceram na fundação, mas se a gente for perceber, eles estão em cotas diferentes. Então, por isso que é interessante ter a planta baixa para fazer as seções, e aí você mostrar a seção como é que tem que ser instalada. Aqui tem um esquema em relação aos tipos os principais tipos de instrumento e para que eles servem. Eu não estou dizendo que servem só para isso, mas é algo orientativo. Depois vocês podem dar uma olhadinha, tá? Um esquema bem interessante até, de aterro, fundação, e além disso, a gente consegue observar também aqui embaixo as expressões visuais, que eu sou totalmente a defensora dessas expressões visuais. Eu sei o quão é importante ter instrumento, porque vai te dar uma formalização, mas a expressão visual, ela pode sim ter evidências objetivas, que aí você mostra, faz um relatório, e é tão importante quanto essa parte de instrumentação, né? E agora eu vou começar a parte de inspeção. Inspeção, para mim, se já não existe profissionais da área de instrumentação e inspeção, então, profissionais bons, é muito raro na área de geotecnia. Eu falo, gente, porque eu dei uma parada, assim, enfim, né, sair um pouco desse circuito de barragem, mas é um circuito que não sai de você. Então, todo tempo tem pessoas pedindo indicação de técnicos para inspeção, para trabalhar em barragem, na área de geotecnia. E o meu leque, eu não tenho mais leque, porque ou estão todos empregados, né, e nem todas as pessoas que trabalharam comigo eu indico. Tá? E tiveram várias pessoas que trabalharam comigo que eu não vou, porque dá muito problema pessoal, ou porque é uma pessoa teimosa, ou porque é uma pessoa intransigente, enfim, pessoas que não têm aquela questão de trabalhar em equipe, uma pessoa que não é tão confiável, então não vou indicar essas pessoas. Então, restaram poucas pessoas, que eu ainda continuo indicando, porém, essas estão empregadas. Né? Então, as inspeções, elas podem ser classificadas, né, como inspeções periódicas, feitas justamente por essa equipe, inspeções regulares, né, que aí vai vir alguém responsável lá da Agência Nacional de Águas, inspeções especiais. Então, aqui eu coloquei um roteiro, né, que é proposto até pelo Guia de Orientação e Formulários para Inspeção de Segurança de Barragens, que aí, por exemplo, eu coloquei assim, muitas vezes a pessoa, ela já está acostumada a fazer inspeção, porém ela não tem os recursos necessários para fazer uma boa inspeção. Então, eu coloquei aqui desse próprio guia de orientação alguns elementos simples até de se ter ao fazer uma inspeção. Então, no caso, o nível, o martelo de geólogo, uma corda, uma lanterna, sacos para amostra, canivete, binóculo, trado para colher as amostras, medidor de nível d'água, uma trena. Então, esse tipo aqui, é por isso que é interessante ir uma equipe, porque aí vai conseguir levar todas essas demandas aqui, né? Assim como, por exemplo, a câmera de vídeo, que vai te auxiliar em ter, né, uma evidência objetiva, sempre ter apontamentos também, então você tem que levar ali um caderno de campo, existem cadernos específicos para isso, né? Principalmente ali para a área da geologia, o fissurômetro, que até tem uma régua, né, que é bem simples até para levar para campo. Isso tudo, gente, vai te dar uma infraestrutura para você fazer uma inspeção completa, tá?
Isso aqui a Ana fala que aqueles tipos de inspeção regulares, essa equipe vai levar. Mas isso aqui se estende para a equipe que trabalha diariamente ali naquela obra, tá? Esse guia de orientação está disponível também no Google, então vocês podem baixar, mas se eu não coloquei já na pasta do Classroom, eu vou colocar depois. Ele tem figuras bastante interessantes, tá? E algo importante, não é assim, eu cheguei no meu trabalho, eu vou fazer uma inspeção. Não, você tem que ter um roteiro. Por quê? Porque você tem que tentar enxergar ao máximo todo aquele barramento, né? Então, a inspeção, ela tem o objetivo de identificar situações que possam afetar a segurança de barragem. Então, entender que tem uma equipe específica para a instrumentação, né? Uma equipe bem grande que vai fazer as leituras do instrumento e tal, e tem a equipe que vai fazer as inspeções. As inspeções, elas são percorridas a pé ou de carro. Eu recomendo até estaciona o carro e vai andando mesmo. O dia que a barragem tem 2 quilômetros de extensão, beleza, já é teu exercício, tu já vai fazer, tu já vai tirando foto, sempre tira uma foto geral, e aí as anomalias você vai tirando de pontos específicos, né? Então, é importante observar todas as zonas de barragem, o talude de montante, o quanto der, né? Porque muitos já estão com a água. O talude de jusante, a crista, as ombreiras, o pé da barragem, as áreas ajusantes. Muitas vezes, as pessoas percorrem só muito rente ao pé da barragem. E, às vezes, a situação está ocorrendo a 50, 100 metros dali, né? Enfim, um vazamento que está tendo, que não está ocorrendo ali no pé, mas está mais adiante. Então, ter esse olhar curioso. Eu digo, um dos meus melhores técnicos que eu trabalhei, ele era muito curioso. Então, às vezes, ele entrava dentro da mata porque ele estava desconfiado com o barulho quando ia ver, porque tinha água realmente. Então, tudo isso tem que estar muito aflorado. Aqui, a intenção não é de vocês enxergarem, porque a resolução não está legal, mas é só entender que para cada elemento, né, então, por exemplo, aqui eu tenho um elemento, que é a crista da barragem, eu vou ter um tal lá do checklist, que eu falei que eu sou defensora para justamente não esquecer tudo que tem que ver ali naquela crista. Aqui também eu tenho o hip-rap, que é aquela região de proteção contra ondas. Eu tenho o checklist do reservatório também, tá? Eu tenho o checklist do parâmetro de jusante, que é o talude de jusante, com os itens necessários para eu ver. E eu tenho o checklist de instrumentação, ver se o instrumento está quebrado, ver se tem árvore dentro do instrumento que vai atrapalhar a leitura, ver se de alguma maneira ele foi danificado, se ele está obstruído. Então, isso tudo, gente, não é um robô que tem que ir lá, é o ser humano. Por isso que eu sou defensora das inspeções visuais. Aqui, por exemplo, em planta, quando você sai, né, você está no escritório e vai sair para uma inspeção, peraí, eu vou no DIC 1, vou no DIC A. O que eu tenho que ver lá? Você vai ter que ver tudo. Então, você vai ter que ver a ombreira, que é essa parte aqui que encosta a barragem no terreno natural. Nesse caso aqui é uma ombreira direita. Você vai ver a ombreira esquerda. Você tem toda a crista para ver, então você vai ter que levar o checklist de crista, tá? Você vai ter que ver o hip-rap, que é a proteção contra a onda. Eu vou ver o talude de jusante, então vou levar também, né? Vocês percebem que além de responder as perguntas, se tem anomalia ou não, eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Vocês têm também a questão das fotos, né? Para justamente perceber, olha, do mês passado para agora, houve uma diferença ali naquele talude de jusante, é uma erosão que começou a aparecer, vamos logo tratar. Então, se você não tem evidências objetivas, fica complicado fazer tudo isso. E aí vai ter também de instrumentação. A questão, se vai ser uma pessoa para fazer, se vai ser uma equipe, a equipe vai fazer e vem outra equipe para, né, para dar o checklist final, para comparar se eles têm. Então, isso é do gestor, né? Então, até o nosso trabalho, para quem é dessa área de gestão, isso é algo muito ainda complicado no mundo de barragem. Eu acho que é cada um por si, entendeu? Uma coisa assim, muito estranha, nada profissional.
não de todas. Acho que né, eu vejo que tem esse problema ainda da gestão. Ah, não, mas eu sou responsável desse DIC e ninguém vai lá. Parece que o DIC é da pessoa, né? E não ter opinião do outro também, eu acho que é muito limitante, porque você tem a sua concepção, mas ter uma opinião de outra pessoa é importante. Aqui, por exemplo, eu fiz do hip rap, para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui a gente tem no talude de montante, né? Tem o sim, o não, bora por enquanto se deter só esse sim e não. Então, para essa barragem específica, tem-se esse checklist. Então, tem erosão superficial, sim ou não? No caso, foi não. Indício de escorregamento, você percebe que está tendo? Não. Indícios de movimentação? Não. Presença de fissuras? Não. Depressões ou afundamentos? Não. Hip-rap bem imbricado. O que seria o bem imbricado? Seria com vazios mínimos, né? Eles estão bem juntos. Sim. Desagregação de blocos de rocha. Não. Isso pode ocorrer? Pode, porque como ele está exposto a intempéries, ele pode começar a fragmentar. Você só consegue ver isso indo em campo, né? Presença de árvores ou arbusto. Aí, no caso, deu sim. Se deu sim é uma coisa ruim, você vai ter que, de alguma maneira, explicar, tá? Necessidade de limpeza. Sim. Então, vai ter que explicar. Boa proteção na região das ombreiras. Sim. Então, tá ok, tá? Então, isso aqui é um exemplo de checklist. Você pode incluir observações que não estão no checklist. Agora, quando você vai a Deus dará, eu vou só com o meu celular. Aí você quer tirar uma foto mais específica, com mais alcance, não tem. Você quer medir algo, não tem. Por quê? Porque você não levou a treina, você não... Ah, eu quero fazer ali, enfim, mexer. Será que aquela rocha ali, ela realmente está sendo fragmentada? Eu quero usar um martelo. Aí você não levou, você não vai fazer nada disso. Aí no outro dia você vai ter que ir lá de novo. Então, por isso que é importante ter todos aqueles recursos, tá? Aqui, gente, eu retirei também do guia de orientação. Isso aqui era de uma obra, né, real. Isso aqui é o que fala todos os elementos importantes de ter um checklist por zona. Então, por talude de montante, então tem tudo isso daqui. Por talude de jusante, então você pega isso aqui que já é algo orientativo e transforma para a realidade que vocês estão trabalhando. As ombreiras, a crista, né? Aqui, algo também interessante é o planejamento do percurso da inspeção. Porque, como eu falei, às vezes a barragem ela tem 200 metros, mas às vezes ela tem 2 quilômetros. Então, você não tem um planejamento de ir, né? Ah, eu vou pela crista, aí depois eu vou voltar. Não, tu vai pela crista, como vocês estão acompanhando aqui a setinha. Quando chegar, tem esse caminho para descer, então você já vai descer, vai pegar essa berma que dá para andar tranquilo, aí vou. Entendeu como? Ah, eu não vou descer nessa berma porque eu estando aqui nessa, eu consigo enxergar o que está acontecendo nessas duas bermas. Ou não consigo, eu tenho que fazer mais caminho. Quanto tempo eu demoro? É uma manhã inteira para esse dia que é no mínimo 1 ou 2 dias, né? Para você preencher todos os checklists, tirar foto, registrar. Não adianta ter pressa e precisa de planejamento. Então, esse é um dique grande. Esse dique aqui é um dique já médio. Então, o meu percurso, eu vou sair, vou deixar o carro aqui. Isso, gente, pode parecer elementar, mas é primordial você ter um planejamento para fazer todas essas inspeções. Então, vou descer, vou andar pela crista, vou descer aqui, não vou descer nessa berma, vou descer nessa aqui, e vou andar em todo o pé do talude. Beleza, voltou. Aí, ou você combina alguém para vir te pegar aqui, ou então realmente tu vai ter que voltar para pegar teu carro lá. Como tu trabalha com diques menores, aí a situação é mais tranquila, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 estacas, 100 metros, mais ou menos, de dique que eu tenho aqui, tá? Em relação à equipe, né, eu achei também nesse guia de orientação interessante. Porque aqui ele diz o seguinte: a equipe de inspeção é interessante sempre ter um engenheiro geotécnico ou geólogo de engenharia,
né? É desejável que ele tenha experiência. Um engenheiro estrutural, se tiver elementos de concreto, e engenheiros hidráulicos, para essa parte também do reservatório, tá? Eles não mencionam técnicos. Eu sou mega a favor dos técnicos, porque eles são muito experientes, e quanto mais pessoas tiverem, claro, de maneira organizada, numa inspeção é melhor, tá bom? Aqui, gente, eu fiz um mapa mental da nossa componente curricular barragens. Então, assim, por mais que o inventário seja gigante, eu acredito que vocês vão sair com uma bagagem boa. Então, se a gente for relembrar, na primeira aula foi dado sobre princípios de uma barragem, a gente falou da parte de estudos e projetos, né, que vem o inventário, depois vem a viabilidade, o projeto básico e o projeto executivo. Ainda tem um como construído, mas como eu falei, a maioria já vira o projeto executivo, já é o como construído, né? Os princípios de uma barragem, então, em termos de percolação, estabilidade, tensão, deformação, falamos de seções típicas, demos ênfase à seção homogênea e à seção mista, que é uma pegada mais geotécnica, os projetos de barragem, a questão dos sistemas, né? Sempre no barramento eu vou ter os sistemas de vedação e de drenagem, identificar isso é importante. Falamos dos materiais que compõem o barramento, então, solo, enrocamento, filtros e transições. E o que isso tudo tem em comum, né? Que é necessário avaliar o método construtivo, o controle tecnológico, e as inspeções estão nesses 3 tipos de material. Falamos das fundações, de possíveis tratamentos, de projetos, e tivemos aí uma introdução à análise da geotecnia, mostrei algumas ferramentas para vocês. É claro que cada um desses, estabilidade é uma disciplina, então teria que fazer uma disciplina só de estabilidade de taludes. Mas o saber onde procurar e que ferramentas vocês podem usar, eu acho que a intenção da disciplina é essa. E aí a gente fechou com essa parte de instrumentação e segurança de barragens, onde eu consegui abordar para vocês os principais instrumentos, né, para medir poropressão, pressão de água, medidor de vazão, recalque, tensão, deformação. Falamos hoje sobre a legislação que envolve segurança de barragens e as inspeções, que para mim, assim, dentro de tudo isso, é uma das coisas mais interessantes que eu vivenciei na prática, foram as partes de inspeções, né? Tem muitas vagas aí que eu acredito que, pelo menos alguns de vocês, é interessante migrar. Então, eu agradeço. Eu vou